Eu tenho um grupo no WhatsApp da família, onde irmãos, cunhados, sobrinhos, parentes, todos participam. E existem alguns membros desse grupo que são simpatizantes do PT, dos esquerdas. E a conversa era mais ou menos o seguinte: um dos sobrinhos colocou que o Lula se beneficiou do governo Fernando Henrique, das medidas que o Fernando Henrique adotou, e por isso os números do Brasil foram relativamente bons, ou foram muito bons, conforme alguns, durante o governo do PT e o primeiro mandato da Dilma Rousseff. E aí eu entrei na história, eu inclusive evito falar sobre política nesse grupo, porque é um grupo mais para matar saudade, para conversar assuntos familiares, mas sempre que alguém traz assuntos de política, eu entro também na questão. E eu entrei com o seguinte comentário, que o Lula realmente se beneficiou das medidas do governo FHC e do Itamar, e também de um momento econômico mundial onde a China consumia desesperadamente matéria-prima que o Brasil exporta bastante, minério de ferro, óleo, enfim, uma série de soja, coisas que o Brasil exporta, e que isso gerou uma entrada de dinheiro muito grande no Brasil. Mas infelizmente eles não fizeram as medidas necessárias de reestruturação do país, redução de gastos públicos. Pelo contrário, fizeram foi aumentar os gastos públicos, e agora a gente está vendo aí o desastre econômico que o Brasil está atravessando. E aí um dos membros da família, que por sinal é meu xará, um abraço para você, Filipão, ele caiu de palco, escreveu praticamente uma tese. Cara, como é que o cara consegue escrever tanta coisa? A minha mulher olhou para esse negócio e falou assim: rapaz, escreveram um livro aqui. Escreveu uma tese de mestrado nessa telinha do computador, digitando com os dedinhos. Rapaz, eu fico pensando como é que consegue isso, mas enfim, isso é outra história. E aí a conversa girou em torno disso, e eu fiz uma pergunta para ele que até agora eu não tive resposta, e é por isso que eu estou gravando esse vídeo. De repente você sabe aí dessa resposta e pode me ajudar a entender. E a pergunta foi a seguinte: que mudanças importantes na economia o Lula implementou no Brasil para que os números brasileiros fossem tão bons durante o seu governo? Porque eu não consigo me recordar, apesar de não estar no Brasil desde 2003, eu não consigo me recordar, pelo menos acompanhando os noticiários, de nenhuma medida de peso, nenhuma medida importante na economia que o Lula, alguma correção na economia que o Lula tenha feito para que os números ficassem tão ao seu favor. E eu até brinquei falando o seguinte: eu não acredito que essa atuação na economia brasileira se deva ao português sofrível que o Lula fala nos discursos dele. Porque realmente, gente, o que eu penso é o seguinte: que o Fernando Henrique, ele não foi o melhor governo que o Brasil teve, o melhor governante, melhor dizendo, mas ele adotou medidas, ele e o Itamar, claro, antes dele, começou como Itamar, e ele era o ministro da Fazenda do Itamar, e isso foi o trampolim que ele usou para se candidatar à presidência da República. Mas essas medidas foi que trouxeram ao Brasil uma condição favorável na economia, e o Lula pegou a onda que vinha e conseguiu levar o Brasil a um patamar melhor, a números melhores. Mas não foi por causa do Lula. Inclusive os programas sociais que o PT tanto bate no peito, dizendo que eles que implantaram, não é verdade, porque praticamente todos os programas sociais foram implantados pelos governos anteriores. O que o PT fez foi expandir o alcance e aumentar o número de pessoas beneficiadas nesses programas, e agora eles dizem que eles são os pais dos programas sociais, e que se a Dilma cair, os programas sociais vão se acabar junto com a Dilma. Isso é mentira. Mas enfim, gente, coloca aí nos comentários o que você tem a dizer sobre isso. Se você sabe de alguma medida que o Lula implementou, alguma coisa que foi feita na economia brasileira para que os números melhorassem, ou se o que eu estou falando faz sentido, tá bom? A gente se vê no próximo Acorda Brasil. Tchau, gente!